noite a todos. Sintamos todos nós envolvidos por essa espiritualidade da casa, que ligada ao magnânimo coração de Jesus, nos envolve a cada um de nós, possibilitando-nos estarmos aqui nessa noite, sempre buscando a luz da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, entendendo para que nós possamos, como nos diz a lição que foi lida pelo nosso irmão Osmar, nós buscarmos a verdadeira prática com o verdadeiro sentimento de amor, que com certeza vai nos mover sempre para o alto, avante, nessa nossa caminhada evolutiva, que se torna tão bela, tão bonita, em prol de nós mesmos e em prol do próximo. Que Deus abençoe-nos a todos nós nesse momento. Esse tema ele é muito interessante porque o próprio título, quando nos chama a atenção no Evangelho segundo o Espiritismo, está no item 8, no capítulo 1, Aliança da Ciência e da Religião. Essa aliança trazendo essa representação do casamento, dessa união, dessa concordância de vivência, de relacionamento que deveria ser, que no início assim o era, mas depois há uma cisão, há um distanciamento que nós vamos perceber aqui os porquês, e acaba havendo essa separação que não deveria nunca ter acontecido, porque tem que haver esse casamento dessas ideias, porque como vamos ver, como Kardec aqui vai nos trazer nesse item 8, a ciência e a religião, na verdade, elas são duas alavancas importantíssimas para a humanidade em prol de sua inteligência, para avançar. Tanto a religião como a ciência nos impulsiona, é para que nós cresçamos, possamos entender com a sabedoria e com o sentimento, nós avançarmos. A sabedoria vai ser trazida pela ciência e o sentimento pela religião. Então nós vamos compreender, vamos saber e vamos vivenciar em espírito e em verdade as lições do Mestre Jesus. Por isso, os dois representam essa alavanca e precisam estar juntos na nossa humanidade. Uma revela as leis do mundo material, que é a nossa ciência. E ela tem feito isso muito bem, de dedicarmos até aplausos às nossas tecnologias que têm avançado muito em todos os campos e nos trazido informações assim grandiosas de compreensão da nossa vida física. Que maravilha! E a outra? A outra é o nosso conhecimento, a vivência do mundo moral. Então nós temos o conhecimento da nossa vida material, de tudo que rege a matéria, de tudo que nos envolve, como utilizarmos, como sobrevivermos no mundo material, mas a consequência disso tudo tem que ser para o espiritual. Essa alavanca para o mundo espiritual. O entendimento do espiritual é o entendimento da moral do Cristo, dos ensinos do seu Evangelho. Tendo, no entanto, essas leis, tanto a lei que traz o conhecimento do mundo material e tanto o conhecimento da lei moral, essas leis têm um princípio. Qual é esse princípio dessas leis? Deus. Tudo vem de Deus. Ciência e religião. Se vem de Deus, por que estão se contradizendo? Não podem se contradizer. Isso é um equívoco nosso, do nosso comportamento humano. Deus não separa isso. A espiritualidade superior não separa isso. Somos nós ainda equivocados, ainda preponderando em nós o nosso orgulho. Eu sei mais do que eles, os religiosos. E os religiosos, por outro lado, também se comportam dizendo que a ciência não sabe nada. Nós somos que temos a ligação com Deus e entendemos Deus. A ciência sequer tem uma aceitação de Deus completamente errada. Veja, fica os dois pontos trabalhando o orgulho.
trabalhando o egoísmo, querendo cada um para si os elogios. Em vez de trabalharem esse sentimento, essa sabedoria em prol dessa união, dessa alavanca da humanidade. Percebemos o grande problema? O problema somos nós que nos posicionamos sobre os nossos pontos de vista limitadíssimos, tanto da ciência como religiosamente falando, do nosso mundo. Estamos muito limitados, não estamos conseguindo ver além do horizonte, que é vastíssimo, só vemos até onde nossos olhos alcançam e chegamos a conclusões também limitadas no ponto científico e também no ponto religioso. Aí essa cisão, essa separação, um querendo ser melhor do que o outro. O Espiritismo, nos diz Kardec, fornece a chave dessas relações existentes entre a alma e um corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Esse foi um ponto ao qual Kardec ele se aprofundou muito, porque através da observação, que é a ciência, que observa, vê o movimento daquilo que considera até mesmo extraordinário, ou seja, fora do comum, a ciência observa, analisa aquilo e agora quer ver a consequência disso para as nossas vidas. É isso que Kardec faz. Kardec é um grande cientista. Ele analisa então todo esse movimento das mesas girantes. Mesas não falam, mesas não pensam, como estão respondendo a perguntas. Percebe? Kardec começa a observar algo mais naquele fenômeno onde a ciência ficaria só presa na questão do fenômeno extraordinário. Pontuaria ali. Mas Kardec ele mostra que nós observamos aquilo que é diferente, que nos chega ao nosso mundo, que chega nesse momento. E o que Kardec faz? Ele busca essa relação dessa inteligência invisível, que mais à frente ele vai então chegar à conclusão que são os homens que viveram na Terra e que deixaram seus corpos, estão vivenciando no plano espiritual, se comunicando. E qual a relação disso para a nossa vida, aqui e agora? É isso que Kardec, então, com sua ciência, vem trazer essa relação do visível com o invisível. E a doutrina espírita nos mostra isso incessantemente, essa ação, tanto de nós para com os desencarnados, tanto para com os desencarnados para conosco. Kardec, então, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, em toda a sua obra, vai aprofundar esse raciocínio que requer de nós buscar e estudarmos. Ali tem um manancial, um material muito propício a nós buscarmos ali a compreensão de como temos que viver, como temos que caminhar, como temos que nos relacionarmos uns para com os outros. E abre assim uma nova senda para a ciência. Abriu uma porta para a ciência. É isso que Kardec faz. Kardec convida a ciência contemporânea, à época, a olhar aquilo também, através dos fenômenos que estavam ocorrendo, vários fenômenos em todo o planeta, diga-se de passagem, não só ali na França, não só ali na Europa, mas em todo o mundo, várias informações desse movimento científico mediúnico ocorrendo em todo o planeta. E Kardec, então, ele vai sistematizar tudo aquilo, vai trazer uma metodologia científica para que a ciência também venha e caminhe junto conosco. Como a lhe mostrar, então, o Espiritismo, a mostrar a ciência, a verdadeira causa das enfermidades. E mais do que isso, não só mostrar a causa das enfermidades humanas, mas facultar-lhes também os meios de a combater. Perceberam a diferença? Um olhar científico de Kardec unindo religião e ciência? Veja, a doutrina espírita mostrando para a ciência que essas causas da enfermidade
que nós consideramos que é tudo do corpo físico, que é genético, é genética. A epigenética, ela avançou muito, um trabalho maravilhoso a epigenética. Mas ela começa a se perder quando ela diz que ela vai fazer agora, através dessas descobertas científicas no campo celular, principalmente das células-tronco, vai começar agora a vir no planeta seres mais perfeitos, mais belos, aonde tiver ali uma genética futura para uma determinada doença, nós vamos ali eliminar no feto. A epigenética, a ideia principal era essa. Vamos fazer seres humanos melhores. Veja, com o nosso olhar egoístico, ganancioso, ainda cheio de vaidade, será que nós temos condições de trazer melhoria no campo genético para o nosso orbe? Emmanuel vai dizer que não. Nós não temos essa condição ainda e não é dada ao homem ainda essa permissão, porque nós vamos desvirtuar essa genética. E a epigenética, então, o que acontece com ela? Ela trava, ela não consegue avançar, ela descobre que as células, cada uma das bilhões de células que nós temos, tem vida própria. Elas não obedecem determinadas ordens aleatórias, como geneticamente eles queriam impor a essas células. Não conseguem. Então, esse avanço, ele paralisa, ele está estagnado momentaneamente. E então, quando nos faculta a doutrina espírita os meios de conhecer e combater, a doutrina espírita vai dizer que esse combate é nosso através do pensamento. É nossa grande arma contra o mal, contra as enfermidades do corpo físico. Eu preciso trabalhar a minha mente, que é contínua, é um raciocínio que não para. A nossa mente, ela não dorme. O corpo dorme, o corpo descansa. Mas a nossa mente, que não é o cérebro é efeito, o cérebro não é causa. A nossa ciência ainda está trabalhando isso. A metapsíquica, ela já consegue olhar isso de uma forma já diferente. Ela percebe que tem uma mente que está fora do corpo, mas eles não sabem explicar como está fora do corpo, se tudo tem que estar interligado. Então, essa ideia ainda, ela encontra algumas lacunas, uns buracos, que eles não conseguem fechar o raciocínio. Precisam do Espiritismo, como vamos ver isso mais à frente, dentro desse raciocínio de Allan Kardec. E para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras de Jesus. O Espiritismo também nos traz essa ciência de Jesus. Jesus é, vamos dizer assim, o maior cientista de todos do planeta. Porque ele é, através das ordens do Pai, que ele obedece à vontade do Pai, ele que vai então montar, estruturar o nosso planeta Terra. Todas essas belezas que nós vemos na natureza, as cachoeiras, os nossos oceanos, as maravilhas do nosso planeta, Jesus quem fez. Junto da espiritualidade que acompanha Jesus, co-criadores em plano menor, que obedecendo diretamente a Jesus. E Jesus então dá as ordens e se movimenta a construção cientificamente falando do nosso planeta. Não é mágica. Há toda uma química e uma física ocorrendo ali, respeitando essa lei de Deus da criação, mas que é manipulada por mãos abençoadas de amor que nos trazem esse planeta lindo, magnífico, para nós estarmos aqui e avançarmos e caminharmos. E precisamos entender então, através dessa doutrina espírita, essa ciência de Jesus, as suas palavras que estão no seu Evangelho. Muitas das vezes nós não as compreendemos, porque são palavras ocultas. Aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, que possam captar minha mensagem. Como assim? Não é para todos? Se Jesus veio para todos? Mas Jesus exige algo de nós.
Jesus exige uma ciência em nossos corações. O que é buscar o entendimento, buscar a compreensão do seu Evangelho, para nós o vivenciarmos em verdade e em espírito. Necessário, então, se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem, então, esta chave indispensável que é o Espiritismo. Essa chave, na representação de chave que abre essa porta do conhecimento para todos nós. Precisamos nos aprofundar na doutrina espírita, estudarmos a doutrina espírita, porque ali tem uma chave de conhecimento da nossa ciência e da nossa religião, no campo religioso. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade, de madureza. Olha que bonito isso. Isso é lindo, porque Jesus, Deus, o nosso Pai, Ele espera por nós. Ele espera a nossa evolução. Ele esperou a humanidade chegar na condição de estar com uma maturidade, de nós absorvermos, então, os ensinos que os Espíritos nos trouxeram, científico e moral. Porque anteriormente a isso, vamos trazer um exemplo clássico da nossa ciência e da nossa história, por exemplo, do Giordano Bruno. Para quem não ouviu a história dele, busque no Google, bote esse nome, Giordano Bruno, ali você vai encontrar informações belíssimas desse homem. Ele era do campo do sacerdócio, da igreja, ele era vinculado à igreja católica. E ele tinha cargos dentro da igreja, dentro desse sacerdócio, mas ele era um estudioso, ele era um cientista da igreja católica. E ele tinha uma mediunidade fantástica. Ele tinha a mediunidade da dupla vista, de perceber o mundo fora do mundo físico, do mundo ao qual nós podemos tocar, usar os nossos 5 sentidos. Giordano Bruno tinha vamos dizer assim, era sensitivo a ponto de perceber algo fora da matéria. E ele percebe, então, muito estudioso que ele era, ele percebe, então, que existia, ele começa a deslumbrar outros mundos, com outros sóis, rodopiando outros sóis, que os sóis não eram, que as estrelas não eram simplesmente estrelas, eram sóis, e ali tinham planetas em torno desses sóis. Tinha todo um sistema solar, coisa que o nosso James Webb agora nos traz 100% garantido essa informação. E anteriormente também nós já tínhamos, através de teorias, essas informações, mas o James Webb ele vai visualizar e nos trazer essas imagens. Mas Giordano Bruno, à época, ele traz essa informação e ele então começa a pesquisar e formula toda uma literatura e apresenta isso ao povo. Olha que maravilha! Dentro do campo da igreja. E o que acontece com ele? A igreja diz que ele é um herege, que aquilo que ele estava apresentando era uma heresia. Então, ele é condenado à fogueira, ele é queimado vivo, porque ele trazia uma informação que era uma verdade, mas não era compreendido, porque nós não tínhamos maturidade ainda para absorvermos informações novas. Então, Jesus, sabendo de tudo isso, da dureza dos nossos corações, dos nossos comportamentos, espera o nosso momento. E que momento é esse? É um momento dentro da nossa história que é chamado de um momento do iluminismo, da luz. Nos chegam pensadores, nos chegam grandes descobertas científicas. E nesse campo, entre o século XVII, se inicia no século XVII, século XVIII, século XIX, antecedendo as grandes descobertas do século XX, grandes descobertas, novos planetas foram descobertos. O microscópio é inventado, descobre-se então um mundo dos pequeninos. Muitas inteligências então adentram esses novos pensamentos, essa nova descoberta. E juntamente com essa era do iluminismo nos chega o quê? A doutrina espírita.
e vem com toda essa informação juntamente com essas ideias novas que não puderam mais ser combatidas. Aonde a igreja então não tinha esse poder de mandar matar. Até mesmo na Revista Espírita tem uma passagem em que Kardec está dialogando com um sacerdote sobre essas informações do Espiritismo, e ele fala para Kardec a seguinte frase: a sua sorte é que nós não podemos mais acender fogueiras. Que a vontade deles era de queimar também Kardec, mas não mais, porque chegou a era do iluminismo, a era do homem buscar o conhecimento, e esse conhecimento trazer informações novas, e nos chega então essa doutrina. A ciência então vai adquirindo poderosamente a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Importava, pois, agora dar à ciência o tempo para ela também progredir, porque ali ela estava iniciando-se nessa liberdade do pensar, dessa filosofia do pensar. Se eu existo, se eu penso, logo existo. Começa então esse movimento do pensamento humano. E a doutrina chega com todas as informações ricas, essa chave que vai abrindo essa porta do conhecimento para que a humanidade pudesse, então, através da lógica e do raciocínio, deslumbrar esses conhecimentos que chega para a humanidade inteira. Nessas questões, os espíritos, eles veem então nisso senão um fenômeno que é físico, nos trazem o fenômeno físico. E Kardec fala, esse fenômeno físico, ele já não é por si só bastante extraordinário para merecer a atenção dos observadores sérios? Olha, Kardec ele já está convidando aquela época a estudarem, estudem comigo, venham comigo, e muitos cientistas foram com Kardec, pensaram junto com Kardec e abraçaram a ideia da doutrina espírita, do mundo espiritual, essa relação nossa com o mundo invisível e do mundo invisível para conosco. Que sábios, então nos diz Kardec, que os sábios então se ponham a mão à obra e folheando nos arquivos da ciência deles, nos deem então, dentro do campo científico, que as descobertas da época que já eram grandiosas, nos deem uma explicação racional e irrefutável, explicando todo esse fenômeno mediúnico, físico, espiritual que estava ocorrendo no planeta. Se não o podem, é necessário convir então que não conhecem todos os segredos da natureza. A ciência ainda tem muito que avançar, porque nós estamos conhecendo os segredos da natureza no campo físico, da física, daquilo que a gente toca, do que a gente pode ver, daquilo que os nossos melhores microscópios mais avançados podem observar. Esse é o nosso conhecimento dentro do campo da matéria. E se somente a ciência espírita, então, dá esta solução, é preciso optar entre a teoria que explica e a que não explica nada. Então, Kardec, ele oferece esse pensamento aos sábios da época que se diziam sábios e se diziam o máximo da instrução. Kardec, então, joga esse desafio para eles. É preciso optar. Aquele que no caso é a doutrina espírita, que apresenta uma teoria que explica tudo isso. Essa relação, essas dificuldades da vida humana, toda essa relação com o corpo, toda essa luta. Ou podemos optar também para aquela que não explica nada. É uma escolha, é o livre-arbítrio da humanidade. E estamos nessa briga, em pleno século XXI, ainda estamos brigando com isso, mentalmente, cientificamente falando da ciência do nosso planeta. Kardec pede, então, dessa explicação racional, lógica,
que tenha uma lógica e que seja racional. E ele até lança um desafio, como religião foi a única que fez isso em toda a história religiosa do nosso planeta, nenhuma se propôs a isso que Kardec se propôs. Ele disse: se a ciência provar algo melhor que a explicação que a doutrina espírita apresenta para essa relação do mundo espiritual com o mundo físico, a problemática humana, a ciência apresentar algo melhor, eu abandono o pensamento espírita e fico com o pensamento científico. Ele lança esse desafio. E a ciência, até hoje, com todas as suas descobertas mais avançadas tecnologicamente falando, não chegaram nem perto das informações científicas da doutrina espírita, que vai muito, muito mais além que simplesmente da matéria. Os fenômenos pelos quais os espíritos podem então manifestar sua presença são de duas naturezas, que se designam pelos nomes de manifestações físicas, que é a mediunidade, tem essa manifestação física em todos os sentidos, todos os fenômenos poltergeist que queiram pensar, essa é uma manifestação física, e nessa manifestação física há a manifestação inteligente. É isso que Kardec quer chamar a atenção. Não fiquemos presos só no extraordinário, só naquilo que consideramos fora do comum. Busquemos um sentido moral para aquilo que está ocorrendo. Se tem uma inteligência ali, o que ela quer falar, o que ela está querendo dizer. Essa é a filosofia espírita. A compreensão, perguntas, respostas, perguntas novamente, porque o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. As perguntas são infinitas, porque a gente vai tendo respostas e surgem novas perguntas para novas descobertas. Essa é a inteligência. Pelas primeiras manifestações físicas, nos atestam então as ações, todas elas que sejam sobre a matéria. Todos os fenômenos na matéria, manifestações físicas mediúnicas. E pelas segundas, elas revelam um pensamento mais ou menos elevado, de acordo com o grau de avanço, de depuração desse espírito. Kardec já dá logo uma mensagem aqui. Não é porque deixou o corpo e está dando uma mensagem que esse espírito, ele é o bambambam, ele é o inteligentérrimo, ele já sabe de tudo porque ele deixou o corpo. Não, de maneira nenhuma. Isso vai ter uma relação com o conhecimento adquirido desse espírito em sua evolução, em sua trajetória evolutiva. Precisamos sempre, então, de todas as informações que nos chegam, nós temos que analisar de como essa informação chega, que espírito que está dando essa mensagem, aguardarmos, esperarmos para avaliarmos as mensagens, a veracidade ou não dessas mensagens. O Espiritismo, então, é essa ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. De ordinário, nos dizem os Espíritos, são eles que nos dirigem. Por que de comum é eles que nos dirigem? Porque nós não estamos utilizando a nossa inteligência, que se manifesta através do nosso pensamento, em prol de nós mesmos. Deixamos-nos levar por influências, talvez não tão boas, para que nós possamos continuar a nossa jornada. Nós precisamos saber a quem estamos ouvindo. Nos diz João, em uma de suas cartas, que nem todos os espíritos são de Deus, nos chamando a atenção também, já naquela época, que temos que ter cuidado com as comunicações que nós recebemos. E a doutrina espírita, ela nos dá essa chave de compreensão para nós sabermos com que espírito nós estamos lidando. E ela vai dizer que principalmente é através do nosso pensamento. Se eu estou pensando coisas
que eu vou tirar proveito de situações, eu estou pensando em prejuízo do meu próximo, com certeza a influência espiritual que eu estou recebendo não é de bons espíritos. Isso é lógico, isso é um raciocínio lógico, irrefutável. E a partir do momento que eu tenho bons pensamentos, eu quero me melhorar, eu quero tentar me comportar melhor naquilo que eu tenho dificuldade, que eu reconheço que eu ainda tenho dificuldade, me vendo naquela situação, que seja ela qual for, um bom espírito, o meu anjo guardião, o amigo espiritual, vai estar lado a lado comigo, me auxiliando, me dando força, me inspirando, me intuindo, para que eu possa tomar minhas decisões melhores sobre essa boa influência. Então é o meu pensamento que trouxe a mim o bom espírito ou o mau espírito. É uma escolha que eu tenho que fazer. E essas relações que o Cristo então alude em muitas circunstâncias, e daí vem de muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Por isso a aliança. A ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria, que é o caso aqui de Jesus. E ao Espiritismo sem a ciência, falta um apoio de comprovação. Então veja, no primeiro momento, quando Kardec nos traz essa informação, vamos ao Evangelho de Jesus, vamos buscar aqui. Então Jesus nos traz uma série de mensagens, que sem a doutrina espírita, sem essa ciência espírita, só com a ciência do mundo físico, ela é praticamente impossível de se compreender. Mas com a união, com essa aliança do Espiritismo, que explica tudo, se unindo com a ciência, veja, a ciência ela consegue até explicar as curas de Jesus. Porque o que a epigenética descobriu quando eles quiseram manipular o genes humano no campo celular? Que as células, existiam umas células que eles denominaram como células-tronco, que são células que são capazes de regenerar outras células danificadas. Que essas células, num estado de vibração descontrolado, elas vão causar criações de novas células descontroladas no organismo humano que vão causar o câncer. Essa é a causa do câncer físico. Agora a questão é, o que causa esse descontrole nessa vibração celular? Por que ela se descontrola? Aí a epigenética não consegue responder. Quem responde isso? A doutrina espírita. Por quê? Porque a epigenética, mesmo ela indo no campo celular, microscópio, quase praticamente invisível aos olhos humanos, é invisível aos olhos humanos, mas não para o microscópio, mas é matéria. E a doutrina espírita vai falar que essas células, essa construção física, ela tem um corpo formado antes do corpo físico, que é o perispírito, que vai formatar esse corpo físico. Então, quando nós nos desequilibramos emocionalmente, por qualquer situação, raiva, ódio, mágoa, falta de perdão, ódio no nosso coração, nós desequilibramos força no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. É ele primeiro que sente, é ele primeiro que vibra. E, consequentemente, as células vão receber ordens desse corpo espiritual e vão também se desequilibrar, desequilibrando essas células-tronco. Isso é a epigenética das células-tronco que a gente descobriu. Agora, a causa, precisam da doutrina espírita. Agora, a respeito de Jesus, como Jesus realizava as curas deles, que eram, como Emmanuel vai nos falar, e também nos textos bíblicos vão nos relatar isso, os próprios apóstolos, os discípulos de Jesus vão relatar, a cura de Jesus era instantânea.
O leproso se curava ali, naquela hora, naquele momento, naquele segundo. A mulher que tinha aquele sangramento, a cura é instantânea. Aqueles que eram coxos, aleijados, a mão mirrada, a mão se restaurava instantaneamente. Para a ciência, impossível. Já se torna praticamente impossível. É extraordinário? É extraordinário. É milagre no sentido de que derroga as leis de Deus? Não, de maneira nenhuma. É milagre nesse sentido de que ocorre de uma forma que nós desconhecemos, nós não sabíamos até então, sem a doutrina espírita, que ocorre, mas que estava dentro de uma lei de Deus, dentro de uma lei que a nossa ciência ainda não conhece, em pleno século XXI, que é a lei do magnetismo humano, do magnetismo animal, que interage através da imposição das mãos ou simplesmente do pensamento, que era o caso de Jesus muitas vezes, como ele ressuscita a filha de Jairo, à distância. Então, outros casos que Jesus faz cura à distância, pelo seu magnetismo, que se expandia e alcançava essa cura. Como se realizava essa cura? Pela ciência espírita. Nas células-tronco. E como essas células-tronco, então, conseguiam de forma acelerar, fazendo que seja momentânea essa cura? Aí Emmanuel vai nos dizer, é o poderoso magnetismo de Jesus. Ninguém, Emmanuel que vai nos falar isso, teria a condição de ressuscitar Lázaro. Lázaro, para as nossas condições físicas, realmente ele já estava morto. Não tinha, mesmo naquele processo de catalepsia que é o qual ele passava, o seu espírito por si só retornar ao corpo. Já havia praticamente um desligamento. Era irremediável, dentro de um processo natural da morte física, restaurar essas ligações dos laços fluídicos daquele corpo. Era impossível. Não para Deus, com Jesus. Porque ali, quando Jesus coloca o magnetismo dele, então há essa restauração fluídica na hora com Lázaro. E Lázaro sai do túmulo andando, vivo, ressuscitado, como eles acreditavam à época do corpo. Mas como se dava isso? Pela doutrina espírita, então, Jesus atuava nas células-tronco. E as células-tronco, que a epigenética hoje descobre e está trabalhando ela, Jesus acionava essas células-tronco num processo aceleradíssimo e ali se restaurava fisicamente aquele corpo que estava debilitado. Então percebemos então que com a doutrina espírita, com a ciência da doutrina espírita, a ciência humana também agora tem respaldo, consegue tapar essas lacunas, esses buracos. Então precisa-se, um precisa do outro, nesse sentido. Mas Kardec vai nos levantar uma questão muito importante. O Espiritismo, ele precisa dessa colaboração, esse apoio, essa comprovação da ciência, sim. Mas da ciência voltada à evolução humana. Da ciência que corrobora para o progresso da humanidade. Para a ciência que está voltada à cura dos males humanos, que vai favorecer ao homem caminhar com mais facilidade no campo físico, moral, nessa caminhada terrena. Essa sim, Kardec pede essa colaboração, essa parceria. Agora, a ciência que busca manipular o ser humano, comercializar, fazer comércio de medicamentos, a ciência que é voltada à questão bélica, à questão das guerras, de fazer com que nós tenhamos armas para matar quantidades inumeráveis de pessoas através de bombas que eles consideram bombas especiais,
que destroem milhares e milhares de vidas. Não, dessa ciência Kardec não quer nenhum apoio, não quer nenhuma colaboração, e muito menos comprovação que se una para comprovar alguma coisa no Espiritismo. Essa ciência malévola não. Ele afirma isso, ele se posiciona dessa forma, e é muito interessante quando ele se posiciona assim, porque nós compreendemos então que Kardec é um visionário científico, visionário, olhando a ciência em prol da humanidade. Essa ciência que traz descobertas para nos unir, não para nos separar. E nós vamos aqui adentrar dentro desse pensamento de Kardec, que ele vai dizer assim: a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada um as coisas do seu ponto de vista, limitado, os dois pontos de vista, elas reciprocamente estão se repelindo até hoje. Faltava com que encher esse vazio que os separava, esse traço de união. E esse traço de união está então no conhecimento verdadeiro das leis que regem o universo material e o universo espiritual. A nossa ciência materialista já está abrangendo e conhecendo as leis que regem o universo material. Estamos avançadíssimos com a física quântica aí, que é uma beleza para todos nós, aprofundando o mundo do macro, do micro, da quantidade, trabalhando nas superpartículas, aonde a gravidade não faz efeito e eles se perdem nesses raciocínios, porque tudo para eles são as forças da natureza, das leis que eles conhecem, principalmente a da gravidade. Então, quando a física quântica ela não consegue trabalhar dentro do campo da gravidade como eles entendem, então há uma rejeição, uma falta de entendimento. Veja, numa ciência nova que chega à humanidade, que é a física quântica, enquanto a doutrina espírita explica tudo com muita clareza, principalmente os multiversos da física quântica, que nada mais são, não aqueles montes de planetas terras, um coladinho com o outro, cada um vivenciando uma vida diferente. Não, isso é uma viagem equivocada que nossa ciência, do que eles não entenderam, ficam trazendo esse pensamento. Nada mais são os multiversos que os mundos espirituais. Chico Xavier vai nos dizer a descrição para nós do planeta Terra. Ele vai nos dar uma descrição belíssima sobre esse multiverso, dizendo que nós somos, imaginem a Terra como se fosse uma cebola. Corta a cebola ao meio e você vai vendo as camadas. Então ele vai falando, são as crostas desses multiversos formando o nosso planeta no mundo espiritual. Então veja, a doutrina espírita já tem respostas para algumas questões da física quântica e que eles se perdem. Quando, por exemplo, o átomo ele some, desaparece, eles ficam assim, ué, mas ele sumiu, foi para onde? Eles não têm noção dessas dimensões ainda, as ideias ainda estão muito vagas, o raciocínio então não se fecha. Eles precisam conhecer as leis de Deus no campo espiritual. Essas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e dos seres em todo o universo, no macro e no micro. A ciência, então, tem por missão descobrir as leis da natureza. Ora, sendo essas leis obras de Deus, não podem ser contrárias às religiões que se baseiam na verdade. E no livro Consolador, na questão 260, se faz uma pergunta muito interessante a Emmanuel. A pergunta é a seguinte: dentro dessa questão da religião, ela em face dessa ciência e da filosofia, dessa pirâmide, a base, a religião e dois vértices, ciência e filosofia, tudo voltado, apontando para o alto. Como em face, então, dessa ciência e da filosofia, interpretar também a religião nas atividades da nossa vida cotidiana? Porque cientificamente eu entendi. Filosoficamente, eu faço minhas perguntas,
Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que isso acontece comigo? Para onde eu vou? Fico filosoficamente criando as perguntas e tentando as respostas na minha vida. E a religião? Religião, nos diz Emmanuel, é um sentimento divino, inato em nós. Tanto que não é uma questão que nos foi colocada, a questão religiosa, porque ele vai nos dizer assim: os selvagens também, sem contato nenhum com a civilização humana, eles tinham um pensamento de uma divindade maior, um pensamento religioso, dentro das características desses povos selvagens. Eles tinham uma relação religiosa com a natureza. É um sentimento divino, é um sentimento, cujas exteriorizações são sempre o quê? O amor. Então a religião em nós, ela tem que ser esse sentimento dentro de nós e que nos liga ao bem, nos liga ao amor, a vivência desse amor, que vai se refletir aonde? No próximo. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não tem como amar a Deus sem amar o próximo. Esse é o mandamento maior. A gente fala que ama a Deus e odeia o próximo. Tem alguma coisa que está errada aí. Nós não entendemos a questão religiosa ainda. E nos diz: enquanto a ciência e a filosofia operam um trabalho da experimentação, a ciência experimenta, observa, e a filosofia é o raciocínio, a busca das perguntas. Ele nos diz: a religião é que edifica e ilumina os sentimentos. Então, quando nós queremos que a doutrina espírita ficasse só cientificamente ou filosoficamente, era um erro gravíssimo do comportamento humano que nós estávamos cometendo. A religião é essa base. Agora vejam, as primeiras se emanam na sabedoria, ciência e filosofia. É da sabedoria, da busca, da compreensão, do entendimento, não é isso? Estamos o tempo todo fazendo na doutrina espírita, é o conhecimento, observação, estudando, tentando compreender, não é verdade? Agora é a segunda, que é a religião. Ele nos diz: é o que personifica o amor em nós. São então as duas asas humanas que penetrarão um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Asa moral, da asa moral e da asa intelectual. Então veja, ciência e filosofia não me ensinam a amar, me ensinam a compreender o meu movimento, por que eu tenho que me relacionar, o que eu tenho que fazer. Mas essa religião, que é o religar, esse aqui é um ponto muito importante nós compreendemos. Kardec, na Revista Espírita, ele vai levantar isso assim com uma profundidade muito grande. Que se pergunta a ele assim: a doutrina espírita é uma religião? E a resposta de Kardec: não como pensais em religião. Como nós pensamos em religião, gente? A gente pensa numa instituição de pedra, onde nós temos sacerdotes líderes, temos ali toda uma hierarquia de liderança, e temos aqueles que se posicionam e controlam as informações que levam aqueles que vêm buscar algo. Esse tipo de instituição, de religião, o Espiritismo não é. Kardec é categórico nisso, não é. O Espiritismo é uma religião, sim, mas no sentido de fazer com que nós todos iguais nos movamos nesse sentimento de amor que está em nós, que nós temos que nos religar a Deus, nos dá todo o caminho dessa relação do mundo invisível com o mundo físico e do mundo físico para com o invisível, essa relação, essas consequências, e nós buscarmos o nosso melhoramento, a compreensão do Evangelho de Jesus, nesse religar com Deus, com esse amor divino. Sem templos de pedra, mas templos
Jesus me falou assim do próprio corpo dele: vocês vão derrubar esse templo e eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Eles achavam que Jesus estava falando do templo de pedra, questionam Jesus: nós levamos 40 e poucos anos aí que seja para construir isso, você vai levantar em 3 dias? Jesus não falava do templo de pedra, falava do templo que é o corpo nosso, que é sagrado, é um templo. Isso aqui é um templo sagrado. E é aqui que precisa da religiosidade, que é esse movimento do amor. Não uma instituição religiosa aonde eu fico repetindo rituais sem sentimento nenhum. A doutrina espírita não é esse tipo de religião. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigação humana, de estudo, de busca, de compreensão, como qualquer outro movimento coletivo de natureza intelectual. Não difere coisíssima nenhuma, que visam, claro, sempre o aperfeiçoamento da humanidade. Agora, no aspecto religioso, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho do nosso Senhor Jesus. É a base. Por isso ali, nesse símbolo da pirâmide, a religião está como base, como renovação definitiva do homem. Veja, o renovar do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Que possamos, meus irmãos, com essa compreensão, com esse laço, com essa aliança da ciência com a religião, da filosofia, desse aspecto todo intelectual importantíssimo para a nossa caminhada, que é o que devemos fazer em busca na doutrina espírita, nos estudando e aprofundando nos ensinos dos espíritos, que é importantíssimo, é crucial para que nós façamos esse movimento. É a busca do intelecto com um motivo de nós avançarmos. Mas precisamos transformar toda essa ciência, todo esse intelecto, toda essa filosofia espírita no movimento do sentimento, da prática, do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do seu coração, de toda a sua posse. Como eu vou amar Deus? Dando a minha posse para Ele? As minhas propriedades para Deus? Os meus recursos para Deus? Não. Porque Deus, Ele está representado para nós nas suas criaturas. Todas elas. Quando nós amarmos a criatura humana, nós amarmos e respeitarmos a natureza, é que estaremos honrando o Pai, amando-o verdadeiramente. Não por atos exteriores, não por questões da matéria, questões financeiras, não, de maneira nenhuma. Quando nós damos para o próximo. Quem que é o próximo? Pergunta o sacerdote ao mestre. Quem que é o próximo? O próximo é o caído no caminho. O próximo é o que tem fome, é o que tem frio, é o que está com sede. É esse que nós vamos buscar ajudar, fazer essa prática, esse movimento do amor de Deus que está em nós. Aí sim, estaremos cumprindo o mandamento maior, amando a Deus. Que sua luz nos ilumine, que Jesus nos abençoe e que Deus, nosso Pai, esteja sempre em nossos corações.